Olá, eu sou a Fernanda Trisotto e esse é o Perfila, o novo podcast aqui da Gazeta do Povo. Eu estou aqui em Brasília, de onde todas as semanas vou comandar o nosso podcast junto com a Cristina Cessiuk em Curitiba. Tudo bem, Cris? Oi, Fer, tudo bom? Oi também para quem nos acompanha por aqui. Como esse é o nosso primeiro programa, antes eu quero explicar como é que vai funcionar o Perfila. A ideia é contar para você que acompanha a gente a cada episódio a história de um personagem da semana. Quem apareceu mais, por quê? A gente vai trazer sempre informação e opinião sobre o que está acontecendo no noticiário relacionado a esse personagem e por que você deve ficar de olho nisso. Combinado? É isso, e essa semana a gente vai falar dele, Antônio Palocci. Agora vamos entender por que é que a gente pegou esse cara? E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula. O Antônio Palocci voltou aos holofotes na última semana depois do jornal O Globo revelar alguns detalhes da delação premiada do petista. Essa delação já tinha sido homologada pela Justiça ainda em 2018. E o caso é o seguinte, ele citou 5 grandes bancos que teriam pago propina disfarçada de doação eleitoral para campanhas do PT. Em troca, esses bancos receberiam informações privilegiadas e teriam apoio na defesa dos próprios interesses e dos interesses dos acionistas. Agora, por que é importante falar sobre o Palocci? Que ele foi um dos homens fortes dos governos petistas. Na gestão do Lula, ele foi ministro da Fazenda e no governo Dilma, ministro-chefe da Casa Civil. Desde que o TRF4 homologou a delação premiada do Palocci, que foi firmada com a Polícia Federal, havia já muita expectativa sobre o que ele poderia revelar com relação ao PT. E essa expectativa é totalmente justificada, porque lá em 2017 ainda, o Palocci prestou depoimento ao então juiz Sérgio Moro por causa da Lava Jato e afirmou que o Lula tinha firmado um pacto de sangue com a Odebrecht. Insinuou que o governo petista se comprometeu a atender os interesses da empreiteira em troca do pagamento de 300 milhões em propinas ao partido. E não é exagero dizer que a Lava Jato azedou a amizade entre o Palocci e o Lula. O ex-presidente já chegou a dizer que o antigo ministro era, aspas, para ele, mais que um irmão. Palocci era cotado, inclusive, para ser sucessor de Lula na presidência, mas acabou atropelado pelo primeiro escândalo de corrupção do governo petista, que foi a quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa, quem é que lembra, lá da CPI dos bingos. E para falar desse figurão, muito famoso no PT, que caiu em desgraça entre os próprios companheiros, além da Cris, a gente também tem no estúdio em Curitiba a repórter de República, Júlia Fontes. Oi, Júlia. Oi, Fer. Oi, Cris. Oi para todo mundo que nos escuta. Gurias, eu queria começar conversando com você, uma amizade tão bonita do Lula e do Palocci e basicamente a Lava Jato acabou com essa amizade, né, gente? Eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador, sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Mas é a história dos políticos essa, né? De ter amigos, muito amigos, que depois, quando as coisas começam a aparecer e as histórias começam a ser reveladas, eles já não são mais tão amigos assim, né? Mas no caso da Lava Jato, o buraco é mais embaixo, né, Cris? É bem pesado o negócio. É isso, era um rompimento que não podia acontecer sem traumas maiores, né? Até porque o Palocci, fundador do PT, foi, como a gente mencionou anteriormente, homem forte, tanto da gestão do Lula quanto da gestão da Dilma. E quando realmente a coisa apertou, como você mencionou, né, Júlia, resolveu trazer tudo o que podia na defesa dele e colocar aí tudo que ele sabia com relação ao PT, ou pelo menos é isso que se espera, né, já que a gente não tem ainda todos os dados confirmados, não tem, né, todo o teor da delação que foi firmada pelo Palocci com a Polícia Federal já confirmado, mas há aí alguns pontos que já permitem ver que a situação vai ser bastante complicada, pelo menos para alguns quadros do partido, entre eles o próprio Lula, né, Fer? Pois é. Para a gente contextualizar um pouquinho, eu só queria explicar o que teve nessa delação, Quem revelou
um pouco do conteúdo desse documento que o Palocci já entregou, já tem provas corroborando teoricamente isso que ele falou, foi o jornal O Globo, e eles citaram os nomes dos bancões, né? Então, segundo o Palocci, por exemplo, o Bradesco foi um dos bancos que teria entrado nesse esquema, né? O banco era um dos acionistas da Vale, então ele queria contar com o apoio do governo federal em algumas decisões da empresa. Outro banco que apareceu ali foi o Banco Safra, né? Também ali com questões de querer ajuda do BNDES, né? Um pouco de injeção de dinheiro. BTG Pactual, o Itaú Unibanco e o próprio Banco do Brasil. Né? Segundo o Globo, o Palocci já entregou todas as provas para corroborar os relatos da sua delação, né? Teriam registros de um aparelho do carro dele, que guardava deslocamentos para comprovar reuniões, anotações de agenda e tal. E a gente sabe que essas coisas ali de comprovação de reunião, anotação de agenda, foi um dos pontos, assim, digamos, que o Lula reclamou muito lá em 2017, quando o Palocci prestou aquele primeiro depoimento para o Moro, dizendo que o PT teria recebido toda aquela grana da Odebrecht, né? Então, a gente tem que esperar para ver, mas aparentemente, dessa vez, o Palocci entregou muita coisa sim, né? É porque houve até uma questão em relação à delação dele, né? Porque o MPF não queria homologar a delação, aí ele acabou firmando esse acordo com a Polícia Federal, né? Então, assim, na verdade, se a gente for pensar de um ponto de vista mais amplo, tem até toda essa questão da delação premiada como um instrumento legal, né? Como uma prova de fato, né? Não é simplesmente a pessoa chegar lá e dizer, inventar histórias, às vezes, porque as pessoas podem fazer isso, né? Para obter benefícios. Eles têm que provar o que aconteceu. E o que se dizia um pouco do Palocci era isso, né? Que ele tinha muitas narrativas e informações, mas que ele não conseguia provar, não tinha as provas desses fatos. E aí agora, segundo a reportagem do Globo, então ele tem, de fato, a comprovação de que isso ocorreu. E acho que uma coisa interessante, né, meninas, que a gente pode abordar, é que não necessariamente essas doações eram ilegais, né? Esses bancos podem ter doado legalmente dentro da legislação eleitoral, mas o que era e o que ele está revelando é que, em teoria, eles teriam informações privilegiadas, o que no mercado financeiro é uma coisa gravíssima, né? Você ter um banco ter uma informação privilegiada sobre alguma ação do governo, da política monetária ou do que seja, né? E essa, em teoria, seria a troca de favores, Cris? É isso, de um modo se afirma que as doações poderiam ter acontecido de forma legal, né, como você mencionou, mas que foram feitas justamente para, caso o candidato fosse de fato eleito, houvesse um fornecimento de informação privilegiada, de informação e até de trânsito mais fácil, né, dentro do próprio governo federal, para se conseguir aí emplacar talvez obras, outros contratos e afins, que a gente viu aí toda a máquina que acabou se formando, que havia, né, já na Petrobras. Há aí a avaliação de que talvez pudesse acontecer também em outros organismos do próprio governo federal. Isso ainda vai dar muito pano para manga, né, a gente sabe, com relação a isso. Agora, tem uma coisa que também chama bastante atenção com relação a essa figura do Palocci que se colocou em todo esse período, depois, inclusive, de 2017, quando ele, de fato, rompeu com o PT, mandou carta de desfiliação e tudo, que a gente teve, depois disso, as condenações do ex-presidente Lula, e a gente está para ver uma terceira sentença, né, que também tem relação com a Odebrecht, que foi depois, inclusive, das delações, da delação do fim do mundo da Odebrecht, que o Palocci começou, de fato, a falar. A Odebrecht, em particular, tinha uma relação fluida com o governo em todos os aspectos. Diria, partindo dos aspectos de realização de projetos, assim como participação em campanhas. Certo. As participações em campanhas se davam de todas as maneiras. A maior parte com caixa 1. Mas o caixa 1, muitas vezes, originário de atitudes e de contratos ilícitos. E ainda podem surgir outras informações, né, com relação a outros ilícitos que podem ter sido cometidos com relação a isso. E
a gente fica aguardando a informação com relação a quando podem ser divulgado o inteiro teor dessa delação e para saber de fato o que mais tem de informação ali nessa delação. Eu ainda fico nessa expectativa para saber o que tem de fato ali, o que o Palocci de fato trouxe depois que tanta gente, inclusive, já tinha feito delação dentro da Lava Jato. Mas o que ainda tinha, né? Desculpe, Fer, mas o que ainda tinha pra ele falar? Já tinha sido tanta coisa revelada, né? Mas sabe que eu acho que dos bancões, assim, era uma coisa que tinha muita curiosidade e ele veio revelando algumas coisas que são, assim, interessantes do ponto de vista do âmbito da Lava Jato, né? Que normalmente você fica falando ali só, tipo, propina, caixa 2, troca de favores, assim, um negócio que é o político recebendo, né? Recebendo esse negócio ali sem grandes coisas, assim, por exemplo, se o cara vai lá e diz que tem um banco que teria repassado dinheiro legalmente para a campanha da Dilma, no caso, mas para tentar que o governo atuasse a favor de uma fusão de 2 bancos, assim, é um negócio muito louco, né? É diferente, assim, ele foge um pouco da lógica das outras coisas que a gente tinha visto na Lava Jato. Realmente. Eu acho, assim, essa impressão que eu tenho. E a outra coisa que eu queria pontuar com vocês é que essa delação, né, a revelação de conteúdos do que tá na delação do Palocci veio no momento que a Lava Jato tá no alvo, assim, né, tá na mira por causa da repercussão, da troca de mensagens entre os procuradores e o então juiz Sérgio Moro, né, a gente vê que não tem mais tanta operação da Lava Jato, mas a operação em si não sai do holofote, porque o tempo inteiro está acontecendo alguma coisa envolvida com ela, né? Uhum. Mesmo com a saída do Moro, acho que perdeu-se muito a aura, né, da Lava Jato, o que as pessoas acompanhavam quase como se fosse um novelão, acabou perdendo bastante do peso, né? Acho que continuou acontecendo, né, as investigações, mas aquelas grandes operações, 6 horas da manhã, de repente, muita gente mobilizada, repórteres, jornalistas mobilizados também para tentar apurar a informação. Isso perdeu muito desse volume que se tinha, né? Uhum. E realmente, acho que agora essa coisa do, aspas, bastidor acaba ganhando muito mais interesse, né? Acaba ficando muito mais curioso acompanhar esse tipo de situação, como é o caso que a gente pode ter a partir de agora com a delação do Palocci, mais informação que ficava por trás aí das cortinas acabar sendo trazida e saber de fato talvez como que algumas situações, alguns ilícitos podem aí alcançar até o que a gente acha que não seria tão fácil, né? O caso, por exemplo, que você mencionou, Fer, da fusão entre os bancos, há aí informações que até o próprio CAD, né, pode ter sido envolvido nisso. Então seria aí um órgão de regulamentação, de fato, para ordenar a situação toda e pode ter, inclusive, ter sido envolvido nisso, né? O que, acredito eu, chama mais atenção nesse momento. Porque é um modus operandi, digamos, diferente, né? Do que a gente estava acostumado. Por exemplo, os outros casos envolvendo o ex-presidente Lula, a gente está falando do triplex, do sítio, né? São coisas de enriquecimento pessoal, óbvio. Sempre tem, em outros casos também, de outros políticos, a gente sempre fala, né, de dinheiro para campanha, mas geralmente é caixa 2. Isso aqui, eu acho que o que me chama mais atenção é que, bom, talvez a gente tenha se habituado com o fato das construtoras estarem envolvidas, porque já faz tanto tempo que as coisas vão sendo reveladas, mas os bancos, assim, bancos, instituições tão grandes, né, realmente chama atenção. E eu acho que a figura do Palocci, que afinal é o nosso personagem, ele também é interessante e acaba despertando a curiosidade justamente pela proximidade que ele tinha, que a gente falou no começo do podcast, né? De manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. Então tem ali fotos dele andando, caminhando, fazendo exercício com o Lula. O que será que ele conversava com o Lula? Então ele era uma pessoa muito próxima de uma pessoa que teve muito, muito poder e continua tendo muita influência. Então, isso vocês imaginem se tivesse um hacker naquela época, né? Se naquela época a gente usasse tanto o WhatsApp e Telegram como a gente usa hoje em dia, né? O Palocci com certeza sabia de muita coisa. Agora eu fiquei imaginando uma conversa do Lula no WhatsApp. O grupinho dos ministros. Com figurinhas e etc. Mas o que será que não rolava ali? Que tipo de conversa, né? E também, assim, tem algumas coisas que eu acho que a gente
Porque política tem muito... Não tô legitimando nenhuma prática ilícita aqui, mas assim, política tem muita negociação, muitos interesses. Empresários fazem lobby, setor financeiro faz lobby. As pessoas... Eu acho que a gente tem que entender uma coisa, né, que está muito em voga com essa discussão da nova e da velha política, é que política é negociar. Sim. Isso não quer dizer que é negociata. Negociata é Exatamente. errado, óbvio que é. Mas negociação, articulação política faz parte do negócio. Não tem como dizer que não. Sim, e a interlocução com a sociedade, com setores econômicos também faz parte. Mas é a linha, né? Quando que isso é legítimo e parte da política, o que muitas vezes eu acho que as pessoas simplesmente ignoram, especialmente nesse discurso de nova política, como se tudo fosse escuso e errado, e não é. Mas tem a linha do que é ilegal, né? E daí é disso que a gente tá tratando. Eu queria lembrar aqui também de uma coisa com vocês, uma matéria antiga que a gente publicou na Gazeta, né? Contando um pouco dessa coisa, como era a intimidade do Lula e do Palocci e como eles brigaram. Que tem uma frase que o Lula falou em 2006, numa cerimônia de posse do Guido Mantega como ministro da Fazenda. Ele estava falando sobre o Palocci, que naquela ocasião estava saindo do governo por causa da CPI dos bingos, e ele dizia assim... abre aspas, nem todo irmão da gente é um grande amigo, até porque irmão a gente não escolhe, mas companheiro a gente escolhe. A nossa relação é de companheiro, possivelmente mais do que a relação de um irmão. Né, o Lula disse isso muito emocionado, segundo ali os relatos da época e tal. Uhum. E queria pontuar isso porque é interessante que esse ano o Lula também ficou marcado ali por pedir ou não para sair da prisão, né, sair ali da carceragem da PF, onde ele está detido e cumprindo a pena dele, para ir ao velório do irmão, ao velório do neto. Uhum. E um dos irmãos do Lula, que faleceu nesse ano, né, não era um irmão que era por parte de mãe, era só por parte de pai, né? Eles têm uma história ali de brigas na família, então realmente o Lula não se dava bem com todos os irmãos dele, né? O negócio eram os irmãos por parte de mãe, né? Por isso que ele foi acusado ali, esse irmão ele quer ir, mas no irmão que morreu enquanto ele era presidente, ele não foi, não deu bola, né? Então, realmente, se ele tratava o Palocci desse jeito, era uma amizade forte, né? Era uma pessoa importante para ele, né? E realmente, né, tendo esse volume, né, o tamanho dessa relação, tendo esse tamanho, com certeza deve ter sido o motivo de tanta reação, né, que a gente viu, inclusive, quando o Palocci resolveu fazer a delação, que tudo que o PT e o Lula fizeram à época foi dizer que o Palocci estava mentindo, que era para conseguir sair da cadeia o quanto antes. Inclusive, acho que falando, né, nesses termos que você colocou, né, Fer, e sabendo da personalidade do ex-presidente Lula, que todo mundo conhece de longa data e de tanto anteriormente à presidência quanto durante a presidência, é uma figura de personalidade bastante forte e deve até hoje estar bastante aborrecido, para dizer o mínimo com isso. Ainda deve ter aí uma situação envolvendo o ex-ministro próprio, né, e o ex-amigo, ao que acho que é necessário pontuar, o que deve ser ele nesse momento. Palocci é médica, calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro, então. E nada é verdadeiro. Certo. A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação. E tem uma coisa curiosa, né? O Palocci escreveu um livro chamado Sobre Formigas e Cigarros. A gente também já citou esse livro uma matéria antiga. E ele dava, assim, algumas pistas de como era a relação dele com o Lula. E tem um trecho que é muito bom. O Palocci diz assim, abre aspas, aprendi então uma entre as tantas lições que já tivera e as muitas que ainda haveria de ter nos anos seguintes, convivendo com aquele líder obstinado, dono de um carisma inconfundível e uma sabedoria política rara. Sim, de fato, por que mesmo eu teria que falar? Era só não falar. Aí, de repente, o Palocci abriu a boca e ele virou frio, calculista e inimigo da nação, né? Mas essa é a clássica, né? Depois que acontece... Ih, quantos políticos a gente já ouviu, né? Nossa, ele me traiu. Às vezes não é nem, assim, por exemplo, que o presidente, o governador, quem quer que seja, esteja diretamente envolvido no caso. Mas quando um subordinado aparece em algum caso de corrupção, assim...
que a gente mais escuta é: eu confiava nele, ele me traiu, eu não sabia que ele fazia essas coisas, né? Debaixo aqui das minhas barbas e tal. Eu não sabia, e de repente somem as fotos das redes sociais. Olá, vi que você apagou nossas fotos. Eu fui surpreendido, é um primo distante, É um primo distante. A gente já ouviu muito dessa história. Já se conhece. E, meninas, eu queria passar adiante aqui no nosso bate-papo para abrir uma aspa para outra coisa, né? Uma frase da semana que eu queria discutir com vocês. Uma frase do nosso presidente Jair Bolsonaro. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Ele falou isso depois de um café da manhã com jornalistas de veículos estrangeiros, pegou mal, ele tentou amenizar a declaração, depois num quebra-queixo que teve no Ministério da Cidadania, ainda falou que não estava vendo nenhuma pessoa magra ali entre os jornalistas, e foi só uma das polêmicas dele da última semana, né? Eu tenho uma impressão que o Bolsonaro está mais confortável na função de presidente e por isso ele está mais solto no discurso, né? Ele até falou que não gosta de ficar lendo discurso, que prefere falar no improviso e parece que ele realmente está fazendo isso, né? É o pesadelo dos assessores, né? Porque com a língua solta, assim, vem frases desse tipo. Mas eu acho que nesse caso, ele tem essa marca, né? Afinal, ele ganhou a eleição falando coisas que muitas vezes parte da sociedade considera até inaceitáveis. E essa questão da fome, às vezes assim, contrariando dados, né? Ciência, coisas assim, né? Que a gente acredita, que a sociedade acredita, que as pessoas trabalham e tal, e ele questiona, né? Questiona a veracidade, a credibilidade. Mas eu acho que tem uma questão também que ele usa muito, continua usando muito a retórica de campanha e de enfrentamento, como se ele estivesse na campanha buscando votos quando ele já é presidente. Então, talvez falte um pouco esse, não sei, talvez entender o peso que uma declaração dele tem. Não é mais uma declaração de um deputado do baixo clero do Congresso, não é mais uma declaração de um candidato, é uma declaração de um presidente, de um representante de um país, né? E quando ele faz esse tipo de comentário, eu acho que talvez às vezes ele ainda não tenha a dimensão do que pode causar. Mas eu acho que até hoje conversei com um cientista político para uma outra matéria e ele comentou: acho que está faltando uma assessoria de comunicação mais bem estruturada para o governo, porque é isso, é um desgaste desnecessário, né? Quantos desgastes teriam sido evitados se esse tipo de declaração tivesse sido feita, né, Cris? Realmente, se for pensar, se for até observar aquele próprio café da manhã e os dias seguintes, o final de semana agora, foi um final de semana, foram dias de mini crises que foram seguindo uma atrás da outra. Além dessa fala sobre a fome, teve a fala sobre o Nordeste, que ele chamou de Paraíba, apesar de ter sido ali numa conversa paralela, mas que ele estava microfonado, estava cercado de jornalistas, estava tendo uma transmissão. Houve depois, mais recentemente, a reclamação dele com relação ao INPE, de ter divulgado as informações com relação a desmatamento. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE. Ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo. Acho que segue essa postura de brigar com o mensageiro e brigar com os dados. Uhum. Acho que está na hora de mudar a postura, porque realmente está muito candidato e pouco presidente. E tem uma coisa curiosa que ele vem questionando dados que são do próprio governo, né? Pois é. Ele reclama o tempo inteiro. O IBGE divulgou PNAD falando que tem 12 milhões de desempregados. Eu acho que não é verdade, eu acho que não é bem assim, é uma coisa que não mede a realidade, são coisas feitas para enganar a população. Acho que às vezes falta ali perceber que sim, a gente está numa recessão, a gente está saindo da recessão, a economia não engatou um ritmo ali, a gente está patinando muito, patinando pra caramba.
Há uma expectativa muito grande que a reforma da Previdência dê uma animada aí para voltar a ter investimento, porque o governo mesmo não tem dinheiro para investir. Se não tem dinheiro para investir, não gera emprego. Então, sim, tem 12 milhões de desempregados, sim, no Brasil. 13 milhões, para ser mais precisa, né? A gente vê que isso, por exemplo, estagnou e o Bolsonaro age como se não fosse, né? Daí ele não gostou do número do desmatamento, vai lá e fala, não, eu quero ver esses dados antes de serem divulgados, mas isso nunca aconteceu, né? É uma narrativa até um pouco infantil, né? De você chegar e questionar. Esses casos me lembraram a pesquisa sobre o consumo de drogas, né? Né? É assim, é meio que, eu acho que o negócio é assim, se a pesquisa não diz o que eu quero que diga, então ela não foi feita da forma correta. Só que isso não é ciência, né? E aí... Então aí os terraplanistas para provar, né? E o que eu acho que a questão principal, por exemplo, desse final de semana, do INPE, talvez o presidente estivesse acostumado a fazer esse tipo de declaração, ficar por isso mesmo, ou as pessoas ficarem ofendidas e pedirem demissão, tipo o que ele fez com o Joaquim Levy no BNDES. Mas o diretor do INPE, que é o Ricardo Galvão, que é um senhor lá com seus 70 e poucos anos, não engoliu o negócio e partiu para responder, né? Mas eu não vou tomar isso pessoalmente, porque eu acho, honestamente, que isso faz parte de um esquema que já estava sendo formado para me queimar, certo? Da mesma forma, eu vou repetir a palavra, sem nenhum receio, pusilânime que ele fez com o Joaquim Levy, certo? De fazer uma acusação em público, esperando que a pessoa se demita. Eu não vou me demitir. E assim, é um argumento tão raso que o diretor do INPE chegou lá e falou, olha, eu vou lá, então eu mostro esses dados. Eu mostro como a gente faz, eu explico para dizer que não é do nada, a gente é um órgão respeitado, né? Então, assim, até que ponto isso... O que de bom isso gera pro governo, né? Acho que é isso que a gente tem que pensar, assim. Ok, talvez aquela parcela lá de fanáticos bolsonaristas esteja urrando quando o presidente faz esse tipo de comentário, mas ele não tá governando só para essas pessoas, né? Tem um país inteiro aí esperando por medidas e, como a Fer falou, com um problema econômico sério. Então, até que ponto se apegar nesse tipo de coisa e questionar o que, na verdade, é meio inquestionável, é o caminho, né? É óbvio que cada governante vai ter o seu plano de governo específico, né? Mas você não governa só para quem votou em você. E a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro continua só falando para essa plateia dele, né, das pessoas que já gostam dele, que votaram nele, e ele esquece que, assim, ele tem que assumir um papel mais conciliador. Ele critica muito o Lula, critica muito o PT, então faz diferente, né? A gente sabe que, às vezes, em inúmeros casos, o PT estimulou um pouco dessa cisão, né, dessa separação nós e eles. Então, o Bolsonaro tem que parar para pensar que não é isso que se espera dele, né? Ele essa tem polarização, que tentar, né? Exatamente, ele tem que tentar dar uma ajuda ali e colaborar para unir o país. O país está muito dividido, né? Já não foi só o resultado dessa última eleição presidencial, mas já faz um bom tempo que o país está muito polarizado. Chega uma hora que não vai dar mais para continuar do jeito que está, né? Até porque a gente está num momento em que está tudo muito emperrado, né? A gente demorou muito tempo para ver a reforma da Previdência andar. Agora temos mais uma reforma tributária para andar. E enquanto isso a gente presencia, né? Fica assistindo o presidente provocar ele mesmo pequenas crises, pequenos desgastes e criticando aí dados que são divulgados. Por que não apresentar de uma vez outras medidas, mais propostas políticas, ao invés de criticar os dados, apresenta-se uma solução para os dados, né? Já passou do momento de criticar ao momento de criticar. Estava ali atrás na campanha, ele já foi bem sucedido nessa estratégia, agora está na hora de mudar do lado do disco, né? Gurias, a gente está quase chegando ao fim dessa nossa primeira edição do Perfila e eu queria provocar vocês duas para saber quem que vocês acham que pode ser o personagem da semana que vem. Eu que estou aqui em Brasília, nesse período de recesso parlamentar, a cidade está bem vazia de políticos e muito cheia de turistas. Mas eu estou apostando que a gente vai falar muito dos caminhoneiros nas próximas semanas. A gente já sabe do poder de articulação que eles têm,
foram muito alinhados ao Bolsonaro durante a campanha no ano passado, mas estão pipocando reclamações da categoria aqui e ali e já faz algum tempo. Essa semana a reclamação é por causa da tabela de frete e eles já ameaçaram paralisar tudo de novo. Eu acho que vem coisa por aí que talvez o governo vai ter que prestar mais atenção para a situação não sair fugir muito do controle. E vocês têm alguma aposta do que vem por aí? Cris, pode fazer a sua, eu fico por último. Eu acho que a gente vai ouvir falar muito e o nosso personagem vai acabar sendo o hacker, ou os hackers. Afinal, a gente tem aí 2 representantes muito próximos, né? Uma muito próxima, né? Joyce Hasselmann, líder do governo, que foi a primeira a afirmar que tinha tido o celular invadido. Logo depois, o Paulo Guedes, ministro da Economia, também confirmou que teve o aparelho também invadido. Acho que ver essas movimentações muito próximas uma das outras, acho que pode ser que tenha alguma coisa cozinhando por aí, o termo que inclusive mencionaram para mim no dia de hoje. Eu acredito que pode ser que a gente veja alguma coisa nos próximos dias com relação aí a talvez mais movimentações ou alguma questão envolvendo investigação. Não sei, mas eu acho que vale ficar bem atento para saber dessas novas movimentações. Eu acho que eu vou fazer uma aposta mais conservadora aqui. Porque a minha aposta é no general Rego Barros, que é o porta-voz do governo. E que a gente tá vendo aí a coisa começar a esquentar. E assim, talvez seriam 2 personagens, então, o general e o filho do presidente, Carlos Bolsonaro. Então a gente tá vendo que o filho tá começando a ficar insatisfeito ali com o porta-voz, dizendo que ele tá, na verdade, não tá bem a serviço do presidente, justamente por conta desses episódios até que a gente mencionou. Então eu acho que pode ser que na semana que vem ele tenha problemas aí. O senhor foi alvo de algumas críticas do deputado Marco Feliciano e indiretamente ou até diretamente também do filho do presidente, Carlos Bolsonaro. Obrigada. Sobre este tema, Carla, eu não comentarei. E tem tudo a ver com o que a gente falou, né? A comunicação do governo. Acho que pra mim vai ser o ponto aí do nosso... Acho que é o que a gente vai falar na próxima edição. Pronto. É uma boa aposta, meninas. Queria agradecer a Cris, a Júlia por participarem dessa primeira edição do Perfila. Agradecer a você que ficou nos ouvindo até agora e convidar para continuar acompanhando o Perfila na próxima semana. Essa foi a edição número 1 do Perfila Podcast da Gazeta do Povo. O Perfila é o nosso podcast semanal que reúne as equipes da Gazeta do Povo de Curitiba e de Brasília. Eu sou a Fernanda Trisotto, esse episódio teve produção minha e do Márcio Miranda, a montagem é do Leonardo Beschloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Até mais!